200.000 gauleses rugem como uma tempestade num saco de pedra. E na colina, 60.000 romanos, exaustos, feridos, com estômagos vazios. Já há 2 meses sem pão, sem vinho, sem esperança. E, no entanto, serão eles a vencer. Como? Como é possível resistir a uma força 4 vezes superior à tua, quando cada dia não é uma batalha, mas sim sobrevivência? A resposta a esta pergunta começa aqui, junto às muralhas de Alésia. Outono do 52º ano antes da nossa era. Caio Júlio César cerca as tropas de Vercingetorix, o chefe dos arvernos, na fortaleza de Alésia. O próprio César escreveu que 250.000 de gauleses estava contra ele. Eles eram como o mar, ruidoso, vivo, indomável. Mas Roma não recuou. Os legionários cavavam a terra, construíam fortificações e fortaleciam a fé numa coisa: se a disciplina caísse, tudo cairia. Os romanos ergueram um anel de muralhas em volta da cidade. Não um, mas 2. O externo, contra as tropas que vinham em socorro. O interno, contra os sitiados. Este inferno de proporções terrenas chamava-se circunvalação. Imagina 2 linhas com quase 20 quilômetros de comprimento cada, salpicadas de fossos, armadilhas, estacas afiadas. Isto não são apenas fortificações, são os ossos de pedra do império. Tal linha de defesa dupla exigia esforços desumanos. Cada legionário carregava mais de 40 quilogramas de equipamento: espada, lança, armadura, comida, ferramentas. Eles não apenas lutavam, eles construíam a sua própria prisão, para nela morrer ou vencer. No exército romano, tais soldados eram chamados de milites, guerreiros cujo corpo pertence à disciplina. Em breve os mantimentos esgotaram-se. Achados arqueológicos mostram que no local dos acampamentos sob Alésia não há vestígios de ossos de gado grande. César proibiu matar animais de carga. Sem eles, as legiões não podiam mover-se. Eles comiam raízes, castanhas, até mesmo erva. A fome tornou-se o seu companheiro constante. Mas, apesar disso, ninguém abandonou o posto. Os gauleses, presos lá dentro, não sofriam menos. O seu grão acabou e os aliados ainda não chegavam. Vercingetorix expulsou mulheres e crianças para fora das muralhas. Ele esperava que os romanos as deixassem passar. Mas César não permitiu. Entre as muralhas estavam centenas de moribundos. Aqueles que foram rejeitados, tanto pelos seus quanto pelos inimigos. Estes gemidos eram ouvidos pelos legionários durante a noite, mas ninguém se moveu do lugar. Assim agiam o medo e o dever simultaneamente, 2 divindades romanas sem templos. Quando um homem está diante de uma criança a morrer e não ajuda, isso já não é apenas um soldado. É parte de uma máquina, criada para a vitória. E, no entanto, a pergunta pairava no ar: o que acontecerá quando as forças gaulesas chegarem? Afinal, eram demasiados. Todos os dias os batedores relatavam: pó no horizonte, milhares de lanças, o ruído dos tambores. Famintos, cansados, cercados, os romanos sabiam: em breve tudo seria decidido. Mas eles não vacilaram, porque atrás deles não estava apenas um exército. Estava a própria Roma. Assim começou o cerco de Alésia, uma batalha onde o destino de toda a Gália seria decidido, e onde a vontade humana se mostrou mais forte que o aço e a pedra. Uma manhã fria, uma névoa úmida rastejante pelos acampamentos romanos, o cheiro de carne em decomposição mistura-se com o fumo das fogueiras. As mãos dos legionários tremem, não de medo, mas de exaustão. Durante 2 meses de cerco, eles recebiam apenas um punhado de trigo por dia. Carne, uma raridade. Vinho, uma lembrança. Mas mesmo neste inferno, a ordem permanecia sagrada. Cada amanhecer começava da mesma forma: formação, verificação de armas, distribuição de sentinelas. Assim não sobreviviam pessoas, assim sobreviviam romanos. César compreendia. A vitória aqui não estava nas espadas, mas na capacidade de suportar.
Ele escreveu que a disciplina é uma corrente que une o exército mais firmemente que o aço. Pela menor infração, morte. Um legionário que adormeceu no posto foi executado diante da formação. Isso era chamado de fustigação, um espancamento ritual que terminava em morte. A punição não por medo, mas por equilíbrio, pois se um vacilasse, a legião vacilaria. Naqueles dias, cada movimento era um ritual. Cavar um fosso, colocar estacas, verificar as balistas, o zumbido metálico das ferramentas tornou-se a música da sua sobrevivência. Estas máquinas, enormes arbaletes com rodas, podiam perfurar uma pessoa a 100 metros de distância. Elas eram chamadas de escórpio e, ao esticar suas cordas, soavam como o rangido de um predador antes de atacar. Dentro de Alésia, Vercingetorix preparava-se para a última chance. Ele enviou mensageiros às tribos aliadas, arvernos, éduos, senones. Centenas de chefes responderam. Segundo autores antigos, o seu exército contava com cerca de 250.000 homens. Era uma onda que se abatia sobre a colina, onde estavam 60.000 romanos. A proporção, 4-1. Mesmo o centurião mais calmo compreendia: se este anel fosse rompido, todos seriam varridos. Um centurião não é apenas um comandante de 100, é a personificação da ordem, o nervo do exército. Eles conheciam os seus soldados pelos nomes, partilhavam com eles a ração e a morte. Um desses centuriões, segundo César, durante o assalto, manteve a posição quando todos à sua volta caíram. Ele morreu de pé, com o escudo erguido, como uma estátua de lealdade. Todos os dias no acampamento soavam sinais, breves toques de cornetas e trombetas. Estes sinais eram chamados de tuba. Por eles, os legionários sabiam quando começar a cavar, quando comer, quando se preparar para o ataque. No caos da guerra, o som da tuba era como a voz da razão. Arqueólogos encontraram fragmentos de tubas de bronze nas proximidades de Alésia, vestígios do sistema romano, onde a ordem era uma arma. Mas a ordem não sacia o estômago. À noite, os legionários colocavam grãos de trigo em água a ferver e bebiam o caldo turvo. Chamavam-no de pulse, uma papa simples que deu nome à palavra pulsar. Comiam-na em silêncio. Apenas o estalar das fogueiras e o suave tilintar do metal quebravam o silêncio. As pessoas transformavam-se lentamente num mecanismo, onde cada peça, um ser humano, e cada ser humano, uma engrenagem da vontade de César. A fome enfraquecia os corpos, mas não o espírito. Um legado, assistente de César, registrou que os soldados não pediam comida, mas sim combate. Acreditavam que o sofrimento era o caminho para a imortalidade. No seu mundo, a honra valia mais que o pão. César sabia disso e mantinha a atenção, como um ferreiro mantém o ferro no fogo. Ele esperava. Queria que o inimigo atacasse primeiro. E o inimigo o atacou. Primeiro, um rugido de trombetas ecoou de longe. Os gauleses avançavam. A terra tremia sob os seus pés. A poeira cobriu o sol. No horizonte, milhares de escudos, lanças, estandartes. Os romanos alinharam-se junto aos fossos em completo silêncio. A sua formação chamava-se testudo, tartaruga. Os escudos uniram-se, formando uma abóbada contínua de bronze e madeira. Sobre eles voavam flechas, lanças, pedras, e, no entanto, eles permaneciam de pé. Arqueólogos encontraram pontas de flechas nas camadas de terra no local desta batalha. Vestígios de queimaduras mostram que os gauleses incendiaram as barricadas, mas os romanos apagaram o fogo com as suas próprias capas, sem recuar um único passo. Não era apenas um combate, era um teste à ideia de Roma, que o homem, ligado pela disciplina, é mais forte que qualquer caos. A batalha durou horas. Vercingetorix observava das muralhas da fortaleza, esperando ver a linha romana desmoronar-se, mas ela não desmoronou. César, de pé na colina com a sua capa escarlate, levantou a mão. Era um sinal. E da retaguarda moveram-se novas cortes. 10.000 homens, a última esperança do império. No momento em que a terra tremia sob os passos do inimigo, a tartaruga romana avançou.
lentamente, inexoravelmente, como uma pedra do destino a rolar. E mesmo aqueles que morriam de fome avançavam, sem pensar em comida, sem pensar na vida. Porque agora não se tratava de vitória, mas de saber se o homem conseguiria vencer a si mesmo. O ruído da batalha não cessava nem de dia nem de noite. Alésia transformou-se num inferno vivo. Das muralhas da cidade ao anel externo de fortificações, o ar estava impregnado de fumo, suor e sangue. Os romanos que estavam nas primeiras filas já não sentiam o cheiro da morte. Eles simplesmente viviam dentro dela. Por vezes, ao amanhecer, uma névoa baixa pairava sobre o acampamento, uma mistura de fumo das fogueiras e poeira de milhares de passos. E, no entanto, a ordem mantinha-se, como se a própria terra sob os pés obedecesse à vontade de César. Ele não abandonava a colina de comando. Dali, César via ambos os lados, os gauleses sitiados no interior e o enorme exército no exterior. Era um tabuleiro de xadrez do tamanho de um vale inteiro, só que em vez de peças, havia pessoas vivas. Os historiadores notam: nenhum general da antiguidade manteve posições cercado pelo inimigo de ambos os lados. Não era uma batalha, era um exame para todo o sistema romano. Ao amanhecer, os gauleses lançaram um poderoso ataque ao setor norte das fortificações, onde o terreno era irregular, onde o fosso era mais raso. O seu objetivo: romper o anel, unir-se à guarnição de Alésia e esmagar os romanos pelo número. Os guerreiros gauleses avançavam em ondas, os seus gritos enchiam o espaço como um trovão antes da tempestade. Os escudos, cobertos de peles, retumbavam ao ritmo dos passos. Os romanos enfrentaram-nos calmamente. Na primeira fila estavam os veteranos, grisalhos com cicatrizes. Eles seguravam pilums, pesadas lanças de arremesso com mais de 2 metros de comprimento. Quando a distância diminuiu, os pilums voaram. As suas pontas, especialmente feitas de ferro macio, dobravam-se ao impacto e ficavam presas nos escudos dos inimigos. Um escudo com tal lança tornava-se inútil. Tinha de ser abandonado. Esta técnica chamava-se golpe deformador e tornou-se um símbolo do gênio de engenharia de Roma. Mas os gauleses eram demasiados. Eles atravessaram o fosso, começaram a escalar as muralhas. Os centuriões romanos gritavam por cima do barulho, dando ordens. Um deles, segundo os registros de César, tirou o capacete para que os soldados vissem o seu rosto e partiu para o contra-ataque. Atrás dele moveu-se uma coorte. Uma coorte são cerca de 500 homens, unidos por um juramento. Eles lutavam como um corpo único, e os seus golpes soavam como marteladas numa bigorna. Entretanto, dentro de Alésia, Vercingetorix ordenou aos seus homens que saíssem para as muralhas e atacassem pela retaguarda. Para os romanos, isso significava o fim. Entre os 2 anéis de muralhas, apenas algumas centenas de metros. De um lado, a fúria dos defensores famintos. Do outro, o ataque de um enorme exército. Os historiadores discutem quanto tempo durou esta luta. Alguns dizem várias horas, outros um dia inteiro. Mas uma coisa é clara: este foi o momento em que Roma esteve à beira da aniquilação. César notou que os gauleses pressionavam numa secção, perto da colina, onde comandava o legado Labieno. Ele enviou a cavalaria para lá. Apenas alguns milhares de cavaleiros, mas eram veteranos endurecidos. A cavalaria de Roma agiu como uma lâmina. Contornou o inimigo, atacou pelo flanco e cortou a formação gaulesa. Esta manobra, na tática romana antiga, chamava-se flanqueamento pela retaguarda. A palavra latina circumvenire. Foi ela que mais tarde deu origem ao moderno cercar. Quando a cavalaria atacou, a formação gaulesa vacilou. Eles não esperavam um ataque pelo flanco. O pânico espalhou-se em ondas. Os guerreiros, espremidos entre os romanos e as muralhas, começaram a esmagar-se uns aos outros. César descreveu que os gritos se tornaram tão altos que os sinais das tubas não podiam ser ouvidos. O chão sob os pés transformava-se em lama, misturada com sangue. Mas os romanos não paravam. Eles não sabiam parar. Arqueólogos encontraram restos carbonizados de flechas
pontas de lanças e fivelas de bronze dos cintos dos legionários exatamente neste local. Tudo indica que o combate foi corpo a corpo, quase uma luta de punhos. Os soldados lutavam não por território, mas por um fôlego. Um passo para trás significava a morte. Quando o sol se inclinava para o pôr do sol, o próprio César desceu ao vale. A sua capa escarlate era visível por toda parte. Era um sinal antigo, o próprio general em combate. Para os romanos, isso significava: agora não se pode recuar. Os soldados, exaustos, arranhados, levantaram os escudos e avançaram. Vercingetorix viu isso da torre. Ele percebeu que a batalha estava a perder o sentido. Com a chegada da escuridão, os sons da batalha cessaram. Um silêncio pairava sobre o campo, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. César ordenou que não perseguissem os que fugiam. Corpos jaziam por toda parte. Segundo os antigos cronistas, naquela noite os legionários não celebraram. Eles simplesmente sentaram-se junto às fogueiras, sem sentir alegria nem orgulho. Apenas cansaço e vazio. Mas neste silêncio nasceu o que mais tarde seria chamado de inflexibilidade romana. A capacidade de resistir até ao fim, mesmo quando tudo está perdido. No entanto, Alésia ainda não tinha caído. Dentro da fortaleza permaneciam dezenas de milhares de guerreiros famintos e desesperados. E agora, tudo dependia de uma única decisão de Vercingetorix, aquela que determinaria não só o seu destino, mas também o destino de toda a Gália. A noite após a batalha pairou sobre Alésia como uma pedra. Nem gritos, nem canções, nem o tilintar de armas. Apenas o vento seco, com cheiro a cinzas e sangue. Os legionários sentaram-se junto às fogueiras, com os pés envoltos em capas, aquecendo as mãos sobre as brasas. Os seus rostos estavam cinzentos como cinzas. Durante 2 meses de cerco, perderam quase tudo. Amigos, forças, sono, mas não a ordem. Mesmo no silêncio, ouviam-se os passos das sentinelas. Cansados, mas inabaláveis, eles permaneciam no posto, porque a ordem de César soava mais clara do que qualquer medo. Quem resistir é imortal. Ao amanhecer, chegou a notícia ao acampamento romano. O exército de Vercingetorix desaparecera. Os restos das tropas, percebendo que o assalto falhara, recuaram para as montanhas. O rugido da guerra silenciou. Mas César não se apressou a celebrar. Dentro de Alésia permaneciam dezenas de milhares de sitiados, sem comida, sem esperança. A fome agora era o seu principal inimigo. Segundo os autores antigos, o cerco durou mais alguns dias. Os gauleses tentavam obter água através de surtidas, atacavam os postos, mas as forças abandonavam-nos. Mulheres e crianças há muito haviam morrido de exaustão. Nas ruas da fortaleza jaziam cavalos mortos. O cheiro era insuportável. As pessoas comiam raízes, couro, ferviam correias de celas. Até as pedras das muralhas pareciam mais macias do que o seu destino. César sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Proibiu os seus homens de se aproximarem das muralhas. Nenhum ataque, nenhum sinal. O silêncio tornou-se a sua arma. Todos os dias os gauleses viam os romanos a reparar calmamente as fortificações, a construir novas torres, a afiar as espadas. Era um cerco psicológico, não de corpos, mas de vontade, e a vontade dos romanos revelou-se mais forte. Os legionários, apesar do cansaço, continuavam a construir. Reforçavam o baluarte interno, instalavam catapultas e balistas. Estas enormes máquinas arremessavam pedras com até 30 quilogramas. Eram chamadas de onagra, burra selvagem. Quando a pedra era lançada, o som lembrava o rugido de uma besta. Os historiadores acreditam que foi este som que se tornou para os sitiados um símbolo de desespero. Cada bloco lançado lembrava-lhes: César ainda espera. Ao mesmo tempo, os romanos não sofriam menos. A comida acabou. Comiam o couro dos escudos, ferviam grãos em água dos pântanos. Pesquisas arqueológicas mostram que no local dos acampamentos foram encontrados ossos de pequenos animais, ratos, raposas, até corvos.
Isso não é um mito, são vestígios de uma fome real suportada com férrea disciplina. Nestes dias, César escreveu nas suas anotações que os soldados mantiveram uma firmeza digna dos deuses. Ele percorria as fortificações a pé, cumprimentava os legionários pelos nomes, partilhava com eles o pão, aquele mesmo que já quase não existia. Aos olhos deles, ele não era apenas um general, mas a personificação de Roma, um estado onde a força reside na ordem e não no número. Vercingetorix, vendo a ruína do seu povo, reuniu o conselho dos chefes. Segundo várias fontes, em Alésia restavam então cerca de 80.000 pessoas. Destas, a maioria estava exausta, desarmada. O chefe compreendeu. Não haveria fuga. Os seus aliados tinham partido, os mantimentos desapareceram, as muralhas já não protegiam. Ele sabia que se a batalha continuasse, todos morreriam. E então ele tomou uma decisão que o tornou um símbolo não de derrota, mas de orgulho. Pela manhã, quando o nevoeiro ainda cobria o vale, os portões de Alésia abriram-se. Deles saiu uma procissão. À frente ia Vercingetorix, alto, com os cabelos esvoaçantes, em armadura de batalha, com um torque de ouro no pescoço. Atrás dele, guerreiros carregando armas nas mãos. César estava numa elevação, rodeado pelos seus legados. O silêncio era quase sagrado. Vercingetorix aproximou-se de César, atirou as armas aos seus pés e ajoelhou-se. Este gesto tornou-se um dos mais famosos da história. Plutarco escreveu que os romanos observaram a cena sem gritos ou aplausos, apenas um silêncio profundo. Porque diante deles não estava um inimigo derrotado, mas um homem que ousou desafiar o império. Naquele dia, Alésia caiu. Da cidade saíram os restos da guarnição, mulheres e crianças. Os romanos dividiram-nos. Alguns foram vendidos como escravos, outros levados como prisioneiros. O próprio Vercingetorix foi enviado para Roma, onde, 6 anos depois, seria conduzido acorrentado no triunfo de César e depois executado. Mas o seu nome permaneceria um símbolo de resistência. Para os romanos, Alésia tornou-se uma lição que foi repetida por séculos. Nas escolas militares do Império Tardio, era estudada como um exemplo de defesa total. O termo circunvalação, aplicado pela primeira vez por César aqui, entrou no vocabulário militar de todas as épocas subsequentes. Até engenheiros modernos, ao examinar os restos das muralhas, ficam impressionados com a precisão do planeamento. Cada fosso, cada torre é medida, como se tivesse sido construída não por pessoas, mas por uma máquina. E, no entanto, esta vitória foi conquistada a um preço terrível. Dos 60.000 legionários, milhares morreram de exaustão, doenças, ferimentos. Mas o seu silêncio resiliente tornou-se mais alto do que qualquer fanfarra. Alésia provou. O império não começa com muralhas, mas com a vontade de pessoas que estão dispostas a morrer, mas não a recuar. Após a queda de Alésia, o ar em volta da cidade tornou-se mais pesado que chumbo. Até a vitória cheirava a morte. Pelas encostas jaziam corpos, de pessoas, cavalos, aliados, inimigos. A terra estava tão impregnada de sangue que os arqueólogos, 2 milênios depois, ainda encontram vestígios de ferro e ossos. César ordenou que os legionários mortos fossem enterrados com honras militares. Os gauleses, simplesmente queimados. Para ele, isso não era crueldade, mas ordem. A vitória tinha de ser limpa. Enquanto as chamas devoravam os restos, os engenheiros romanos desmantelavam as fortificações. 7 semanas de cerco contínuo deixaram para trás um sistema de fossos e muralhas com mais de 20 quilômetros de comprimento. Nos locais onde se conservaram as pegadas de cascos é visível. Cada linha de fortificações foi construída com precisão de joalheiro. Os arqueólogos modernos chamam a isso um milagre de engenharia sem plantas. Mas para os legionários, este milagre custou vidas. Fome, doenças, cansaço, estes foram os verdadeiros assassinos em Alésia. Muitos romanos morreram não por espadas, mas por disenteria e exaustão.
César, percebendo que a doença podia destruir até os vencedores, ordenou que se queimassem os restos dos acampamentos, desinfetando os poços com fogo e cal. Estes foram os primeiros passos para o que hoje chamamos de disciplina sanitária. No entanto, a verdadeira batalha para César apenas começava. A política. Em Roma já se sussurrava que a sua vitória não era um triunfo da República, mas um triunfo de um homem. Alésia fez de César uma lenda, mas também o condenou à inveja e ao medo do Senado. Até o seu mais próximo colaborador, o legado Labieno, mais tarde passaria para o lado de Pompeu. Assim, a vitória, conquistada com sangue, tornou-se a semente da futura guerra civil. Entretanto, o destino dos gauleses cativos foi decidido rapidamente. Segundo várias fontes, César libertou parte das tribos aliadas para mostrar misericórdia, mas a maioria foi enviada para a escravidão. Milhares de homens e mulheres foram vendidos nos mercados da Gália Narbonense. Escravo que sobreviveu à Alésia valia pouco, troféu exausto, mas vivo, do império. Os historiadores dizem que foi o maior mercado de escravos de toda a campanha de César. E os legionários? Pela vitória receberam pão, vinho e o direito ao descanso. Só então perceberam que estavam vivos. Os soldados da primeira legião registraram nas crônicas que comeram pela primeira vez em muitos dias até se fartarem. As suas mãos tremiam, mas não de medo, da sensação incomum de saciedade. Um centurião disse que o sabor do pão depois de Alésia era mais doce que o mel. Mas mesmo neste descanso, a ordem romana era mantida. Cada legionário era obrigado a arrumar a armadura, limpar as armas, verificar as correias e o capacete. As placas metálicas das couraças voltaram a brilhar ao sol, como se nada tivesse acontecido. Este momento de restauração chamava-se reducção, o regresso à forma, um símbolo de que mesmo do inferno se pode sair em formação. César, observando as suas tropas, compreendia. Alésia era mais do que uma vitória. Era a prova de que a força de Roma não residia no número de soldados, mas na sua capacidade de obedecer. Ele escreveu: nem os deuses, nem o destino salvam o covarde. Apenas a ordem torna o exército eterno. As suas palavras seriam mais tarde gravadas em pedra na Gália. A inscrição foi encontrada por arqueólogos em Lyon e acredita-se que remonta precisamente a esta campanha. Do ponto de vista militar, Alésia mudou tudo. Tornou-se o protótipo do conceito de cerco total, onde o inimigo é destruído não por um golpe, mas pela privação de esperança. Pela primeira vez na história, um general cercou não só o exército, mas a si mesmo, colocando o destino das tropas à beira da aniquilação. Este princípio seria mais tarde repetido por Napoleão em Ulm e Wellington em Waterloo. Para os gauleses, a derrota significou o fim do sonho de liberdade. As suas tribos desuniram-se. Os anciãos juraram lealdade a Roma. No local de Alésia, mais tarde surgiria uma cidade romana, Alícia, com as suas termas e fórum. Arqueólogos encontram nas camadas daqueles anos inscrições em latim e celta, testemunho vivo de como uma cultura lentamente absorveu outra. Mas mesmo nesta conquista, permaneceu a sombra de Vercingetorix. O seu nome não foi pronunciado por muito tempo, mas as canções sobre ele viviam entre os gauleses. Séculos depois eles cantariam: ele levantou-se contra Roma e morreu, mas não curvou a cabeça. E talvez seja por isso que os arqueólogos franceses do século XIX, ao encontrar o local da batalha, ergueram lá uma estátua de Vercingetorix, de frente para Roma, como se ele ainda estivesse a guardar a sua terra. César, depois de Alésia, compreendeu que o império podia ser mantido não só pela espada, mas também pelo medo da própria ideia de Roma. O seu exército, que sobreviveu à fome e ao cerco, tornou-se a sua guarda pessoal, o seu instrumento do destino. Nestas pessoas que sobreviveram, havia algo mais do que disciplina. Nelas vivia agora a fé de que Roma não pode morrer enquanto viver pelo menos um legionário. Quando as tropas deixaram Alésia, o vale permaneceu morto. Nem erva, nem pássaros, nem sons, apenas as cicatrizes uniformes das muralhas estendendo-se até ao horizonte. César cavalgou por estes lugares,
Parou junto aos portões destruídos e olhou longamente para os restos da cidade. Os historiadores escrevem que então ele proferiu: força não é vitória. Força é o que resta depois dela. Da Gália, ele enviou embaixadores a Roma com a notícia da conquista, mas lá ele foi recebido não com aplausos, mas com apreensão. O Senado temia que o general, que subjugara um continente, agora subjugasse a própria Roma. Alésia transformou César de general em ameaça. A vitória, conquistada com sangue, tornou-se o início de uma nova guerra, interna, inevitável. Entretanto, as cinzas de Alésia arrefeciam. Engenheiros romanos regressaram para erguer uma colônia no lugar da fortaleza destruída. Primeiro, templos a Júpiter e Marte. Depois, termas, estradas, um anfiteatro. Sobre os ossos dos caídos, uma nova cidade cresceu, como um símbolo de que o império constrói mesmo sobre ruínas. E, no entanto, a memória daquele cerco vivia. Nas lendas populares da Gália, César tornou-se um demônio que veio com fogo e ferro, e Vercingetorix, o último herói que ousou dizer não. Assim, duas verdades, a romana e a gaulesa, entrelaçaram-se para sempre, na terra onde cada gota de chuva ainda cai sobre os ossos daqueles que estiveram em Alésia.